Muito boa noite, queridos irmãos. É com grande responsabilidade que nós viemos essa noite falar sobre um tema tão importante e delicado como o suicídio. Ainda mais nos dias de hoje, nós vemos aumentando os índices de tentativas e de suicídios. Acredito que todos vocês devam ter tido contato com alguém, ou conhecido, ou ouviu falar, que tentou contra a sua própria vida. De forma que nós trouxemos aqui algumas perguntas para a gente tentar responder. O suicídio é tão ruim como o espírita acha que é? As religiões antigamente, e até nos dias atuais, elas mantêm o fiel muito pela doutrina do medo. Você comete pecado, você vai queimar no mármore do inferno eternamente. O espiritismo não é assim. O espiritismo ele se baseia na fé raciocinada. Essa fé raciocinada se baseia no entendimento dos fenômenos da natureza e nas comunicações espirituais, para que a gente entenda como funciona. Então a nossa fé é uma fé raciocinada, é pela razão. E a gente entende pela razão que para se haver vida, precisa-se ter um fluido vital presente nos vegetais e nos animais. O homem nunca conseguiu criar vida. Por mais que o homem tentasse pegar elementos mortos e misturar e formatar, ele não conseguiu nunca, com toda a tecnologia, criar vida. A partir de uma célula viva, muitas vezes ele consegue criar outras, modificar, mas tornar uma coisa morta viva, o homem não consegue. Isso é uma dádiva dada pela inteligência e pela bondade de Deus. Fato é que todos nós temos uma quantidade de fluido vital no corpo. Conforme esse fluido vital vai acabando, a minha vida se extingue e a gente desencarna. Isso é um fato consumado e todos nós vamos sofrer com isso, o desencarne. O suicida, ele acha que vai deixar o mundo quando ele abrevia a sua vida, quando ele tira a sua própria vida. Mas não é isso que acontece. O espiritismo entende que esse fluido vital, enquanto presente no corpo da pessoa, vai manter ligado por uma energia muito forte o espírito imantado a este corpo. E é aí que vem o sofrimento do suicida. Porque o suicida, o espírito está desencarnado, mas ele ainda sente a decomposição do corpo físico. Imaginemos o sofrimento que isso causa. E um sofrimento maior que o sofrimento físico. O sofrimento de ter ido contra Deus. Porque Deus nos deu a vida. E o suicida tirou a própria vida. E o Espiritismo conta que esse sofrimento vai durar até o ponto em que esse fluido vital se acabar. E ele vai acabar quando aquela programação prévia feita no mundo espiritual estiver finalizado. Era para falecer daqui 10 anos, encarnar daqui 10 anos, o espírito vai ficar ali durante 10 anos. Então, meus irmãos, a primeira pergunta não é para assustar, não é para pôr medo, mas é uma coisa verificada pela razão. O suicídio realmente é uma coisa ruim. As demais perguntas da noite, nós vamos tentar lidar com os fatos positivos do suicídio. Que forma nós temos de superar isso? É fácil lidar com o suicídio? De jeito nenhum. Todas as nossas dificuldades são as piores, porque são aquilo que neste momento da nossa longa evolução espiritual, a gente precisa combater. Eu não preciso combater a pobreza, mas eu preciso combater o vício a determinada coisa. Então, para mim, é muito mais difícil combater esse vício do que se eu fosse, por exemplo, pobre. O suicídio é a mesma coisa, só que com um agravante. Ele é alguma coisa que o indivíduo já traz no seu espírito uma predisposição a isso. Todos nós, meus irmãos, temos problemas na vida.
Todos sofremos frustrações, desânimos, tristezas, problemas, mas tudo isso não acontece com dificuldade como com aquele que tem a ideia do suicídio. Por que apenas alguns tentam ou cometem o autoextermínio? E aí? Todos nós temos problemas. Por que apenas alguns cometem o autoextermínio? Porque isso vem, muitas vezes, de encarnações passadas. E sofrimentos que esse espírito carrega já de outras encarnações, associados aos tipos de aflições que ele vem sofrendo nessa existência também. A vontade do suicídio não é uma novidade no percurso milenar da alma aflita. Da mesma maneira que aquele que hoje está preso, encarcerado, pode no passado ter feito mau uso da liberdade, que aquele que sofre da pobreza pode ter feito mau uso da riqueza, que aquele que é sozinho pode ter sido um companheiro infiel. O suicida também, na sua evolução, provou, sentiu ou, em outras fases, tentou contra a própria vida. Essa novidade não existe para quem está sofrendo com esse problema. Então ele tem totais capacidades de superar isso, porque é para isso que ele está aqui. Então a pessoa que está sofrendo dessa vontade de cometer o suicídio, ou aquele que lidou com um parente próximo que se suicidou, nós precisamos entender dentro da doutrina espírita que isso é uma coisa que faz parte da luta desta pessoa, e não faz muitas vezes parte da nossa luta, mas que a pessoa precisa superar à medida que ela vai criar possibilidades para isso. Uma coisa é fato: Deus não nos abandona. Nenhuma ovelha será abandonada. Todos irão ao Pai em algum momento. E isso acontecerá também com o suicida. O suicida é o pior ser da criação? É a pior coisa que pode acontecer? O suicida é o pior ser? Ele não vai entrar no planeta ele não vai entrar no planeta de regeneração, ele vai ser mandado para um planeta inferior de prova e expiação. Ele é o maior criminoso, ele vai ter a pena eterna por ter cometido suicídio? Lógico que não. O suicida é um ser com dificuldades nessa área, que tem problemas que muitas vezes são parecidos com os nossos. Então, eu trouxe aqui para vocês, porque essa semana eu estava preparando a aula e eu assisti um vídeo lá na televisão, e ele é um programa sobre aeroportos. E eles vão lá vigiar as pessoas que estão fazendo coisa errada lá nos aeroportos. A maioria traficando drogas. E eles pegaram um casal, um rapaz jovem, que contou que se tratava de um filósofo na República Dominicana. E estudou filosofia, adora filosofia, mas devido à dificuldade de emprego, ele não conseguia se sustentar. E ele recebeu uma proposta para levar droga para Espanha. Na primeira viagem dele de droga para a Espanha, ele levou a irmã dele, ele foi pego com 16 quilos de cocaína. E aí eles falaram: ó, você está autuado, provavelmente vai ficar 6 anos preso. Ele pegou o telefone, ligou para a esposa, consolou a esposa: ó, tenha paciência, eu vou ficar aqui um tempo maior do que o programado, aconteceu isso. Falou com a irmã, porque a irmã era companheira de viagem: ó, você me desculpa, a gente não devia ter feito isso. Os dois choraram.
Então, aquele crime que essa pessoa cometeu, assim como o crime do suicídio, não é, de maneira alguma, o pior crime que existe. O suicida, assim como todos nós que cometemos deslizes, terão uma segunda uma segunda chance. O suicida, ele vai, com o tempo, através do entendimento das necessidades que Jesus nos passou, através do entendimento das mensagens, ele vai, em algum momento, mudar o jeito de ser, levantar a cabeça e experimentar as provas como nós experimentamos, sem deixar a vida para trás. Então, a pergunta: o suicida é o pior ser da criação? Não. Qual a causa do suicídio? Aí é bastante complexo. Se a gente for pensar por que uma pessoa comete o suicídio, a gente poderia ficar um bom tempo aqui conversando. É claro que isso é mais comum na pessoa que tem uma doença, que é uma doença física, que é uma doença psicológica, que é a depressão. Quem tem, por exemplo, esquizofrenia, os índices de suicídio nesse tipo de patologia é muito maior. Mas o suicídio também está relacionado a fatores genéticos. É mais comum, por exemplo, se identificar numa mesma família. O suicídio está relacionado a questões ambientais, aonde a pessoa mora. O lugar é violento, o lugar é escuro, aumenta-se a incidência de suicídio. E o suicídio, finalmente, ele está também relacionado às questões espirituais, como a gente disse. O que aconteceu em outras vidas? Mas aqui a gente resolveu focar numa outra questão, que é a questão da angústia. Tá? A angústia, meus irmãos, é um sofrimento intenso que está muito relacionado quando nós nos comparamos a alguém. Então, a angústia, ela vai vir quando a gente olha para o outro e esquece da gente. Hoje em dia é muito comum a gente ver, principalmente na faixa etária da adolescência, as crianças ou os adolescentes tentando contra a própria vida. E isso foi ampliado e potencializado pelas redes sociais. Porque a criança e o adolescente, o adulto também, eles estão vivenciando coisas na rede social que não é a sua realidade. E isso vai trazer angústia à medida que a pessoa quer ser igual àquela almejada. Vejam, a pessoa vai se ver no outro e vai ter as necessidades que geralmente são materiais do outro. Aí vai a beleza, aí vão os bens materiais, as propriedades materiais. Aí vai a fama, os privilégios, os prazeres, e principalmente a criança e o adolescente, logicamente o adulto também, estão muito vulneráveis a esse tipo de informação, que a gente recebe principalmente no Instagram, e muitas vezes no WhatsApp, no Facebook. Essa vontade de ser igual ao outro faz com que a gente esqueça de si mesmo. E existe uma ruptura com a nossa personalidade. Porque eu me vejo no outro, mas eu não sou o outro. E geralmente a gente se compara, meus irmãos, com quem teoricamente, entre aspas, está acima da gente. Mas está acima da gente do ponto de vista material, não do ponto de vista espiritual. Então a gente sempre quer ter mais. Na impossibilidade de se ter mais, eu vou me frustrar e vou criar essa angústia que vai me deixar mal e que vai me fazer romper com Deus. E eu vou começar a ter pensamentos negativos, como são os pensamentos do autoextermínio.
De forma que o recado que a gente dá aqui para a plateia, a gente está vendo que tem pouquíssimos adolescentes, e crianças menos ainda, é cuidado com as redes sociais. Porque o suicídio, infelizmente, está relacionado a isso. Nós, como pais, devemos orientar os nossos filhos. E devemos trazer os nossos filhos à casa espírita. Devemos trazer os nossos filhos para Jesus. Nós mesmos deixarmos mais de lado o celular e partirmos para a leitura edificante, para o estudo, para a oração. Isso vai criar em nós inteligência para fugirmos dessas dificuldades da vida, desses caminhos difíceis. E aí, com a ajuda de Deus, com o apoio da espiritualidade, com a prática, a vivência no espiritismo, a gente vai conseguir fugir, muitas vezes, dessa depressão e dessa ideação suicida. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu gostaria de chamar a Lígia para continuar o nosso bate-papo. Boa noite. Vamos que vamos continuar um pouquinho das reflexões, né, desse tema tão delicado que toca a todos nós, o tema suicídio. A palavra suicídio, né, se a gente for procurar o significado dela, sui, ela vem do latim, significa si mesmo, e caedes, tirar a vida. Então, suicídio vem significar tirar a própria vida. Só que existem alguns elementos importantes para a gente considerar que uma morte foi suicídio. Dentre esses elementos, tem um estudioso chamado Schumann, que ele fala assim: para a gente considerar que foi suicídio, é preciso que exista o desejo de morrer. Além do desejo de morrer, a ideação de morte. Além da ideação de morte, a arquitetação do processo de morte. Conseguir se matar. E, sobretudo, ter consciência de que aquele ato é fatal, que irá infligir a própria vida. O fato é que tudo que está vivo vai morrer. É uma condição biológica da própria natureza. Tudo que é biológico e é considerado estar vivo, respira e se reproduz, um dia irá morrer. E o mais interessante é que em todo o reino animal, dentre todos os animais, em condições naturais de vida, a única espécie que se suicida é a espécie humana. Somos nós, os seres humanos. O que vem sinalizar para nós que não é um comportamento natural enquanto espécie no reino da natureza. Esse ato de tirar a própria vida. E se a gente for pensar um pouquinho e entender mais esse fenômeno, os dados da Organização Mundial de Saúde de 2018 colocam para a gente que a gente não costuma dizer causa, a gente diz fatores de risco. Um dos principais fatores de risco para o suicídio é, como o nosso querido irmão já colocou, é a depressão. Além da depressão, nós temos os comportamentos de risco, que são esses comportamentos chamados de adrenalina. E além desses comportamentos, a gente vai ter fim de relacionamento, dor crônica, doença crônica e, pasmem você, o segundo maior fator de risco para depressão é segunda tentativa. Ou seja, pessoas que já tentaram uma vez o suicídio possuem mais fatores de risco para uma segunda tentativa do que quem nunca tentou. Dentre os dados que nós temos, a idade de maior risco é entre os jovens de 15 a 29 anos. E aí a gente pensa assim: por que tirar a própria vida? Será que o que a pessoa quer é sair da condição de vida? Quando nós atendemos pacientes com tentativas de suicídio e pacientes que já se suicidaram, que são os espíritos suicidas que comparecem na reunião mediúnica, nós aprendemos muito com eles. E o que eu mais tenho aprendido na escola da dor e do sofrimento, sobretudo nesse extremo que é o suicídio, é que o verdadeiro desejo é o desejo de eliminar o sofrimento, que é o que o nosso irmão colocou.
É eliminar de si mesmo aquele sentimento de falência pessoal, de tristeza, de angústia. Uma dor que muitas vezes o paciente promove, uma dor física, se autolacerando, que a gente vê muito em pacientes borderline, ou outros pacientes que se autodilacera. A paciente falou para mim: Lígia, eu prefiro sentir a dor física do que sentir essa dor na alma que eu sinto. Por diversos fatores. Então, o que a gente vê na sociedade hoje, dentre aqueles que tentam ou idealizam o suicídio, é um sofrimento tão atroz que leva a um comportamento tão antinatural que é tirar a própria vida. Porque o nosso instinto de vida, que Freud chamou de pulsão de vida, é o instinto mais forte na espécie humana. Então, o ato de tirar a própria vida é um ato extremo, porque ele é antinatural. E esse é um ato, em geral, silencioso. E por isso é delicado e tão importante que a gente fale sobre isso. O setembro é amarelo, que é um setembro de atenção. Existem mitos com relação ao suicídio. Quem fala que vai se suicidar não se suicida. É mentira. Quem diz que vai, muitas vezes tenta sim. E às vezes consegue. Então é preciso que estejamos atentos aos sinais. Só que existe uma questão delicada, porque existem sinais que são muito sutis. Dentre os sinais sutis, nós vamos ver o isolamento social. A gente vê muito indício em redes sociais quando a pessoa começa a publicar muitas coisas negativas. Atentem-se aos jovens, sobretudo nessa fase, dos 15 aos 30 anos. Mas também as pessoas com histórico de depressão. Atentemos também para as pessoas com quadro psiquiátrico, ou como o nosso irmão falou, com histórico de suicídio na família. Porque a Organização Mundial de Saúde não cita, mas o Espiritismo cita. A obsessão espiritual também é um fator de risco para o suicídio. E o que causa a obsessão espiritual? Perturbação psíquico e moral. Mais uma vez, o sofrimento na alma, que gera a perturbação dos pensamentos, que atrai mente enfermiças, que instigam a ter práticas de negatividade. Os pacientes falam assim para mim: uma voz me falou para fazer isso. É claro que no atendimento a gente tende a brincar e eu costumo falar: por que a voz não te pede para fazer um bolo, uma coisa diferente, né? Porque essas vozes são internas, são as vozes do desespero, são as vozes que estão no inconsciente. E essas vozes é do próprio espírito encarnado, que traz em si um histórico de sofrimento, e às vezes de um histórico de suicídio em outras vidas, que traz esse registro na memória, e quando chega a idade limite, a idade X, ele, por um mecanismo atávico, tenta cometer novamente na segunda vida. O Chico Xavier, na Lavra de André Luiz, tem alguns registros sobre isso. Além dessa situação de obsessão espiritual, que nós precisamos estar atento, existem as questões que a gente falou de isolamento social. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão sozinhos, né? O contato humano nos protege, por estranho que pareça. O ser humano precisa de manter contato com seres da mesma espécie. Nós carecemos de contato afetivo, de amizade. Ainda que seja contatos e relações contraditórias e conflitivas, são essas relações que nos protegem. Fale dos seus sentimentos, como diz o Dr. Drauzio Varela, se não quiser adoecer. Procure ajuda. Diga o quanto dói. Coloque para fora, não guarde para você. Busque ajuda. As igrejas, não só o centro espírita, existem pessoas que irão acolher. Aqueles que nos escutam hoje nessa noite e todos aqueles que carregam no coração uma dor tão funda na alma, capaz de ter no pensamento, nem que seja um lapso de ideia, uma simples ideia de pensamento suicida, já é um sinal de alerta. Estejamos atentos. Não negligenciemos esses pensamentos. Converse, fale.
embora seja um tabu, um fator de proteção é relacionamento humano, contato com pessoas e falar dos seus sentimentos. Terceiro fator, escute quem fale dos sentimentos. A gente está numa sociedade que vive de ilusões e fantasias, na qual se vende que todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser alegre o tempo todo mundo tem que estar viajando e postando no Instagram, porque se não postar também não adianta, né? Tem que postar o que está comendo, tem que postar a roupa nova e tem que falar que está feliz. Felicidade todo dia é uma doença chamada euforia. Um estado de saúde mental perpassa a oscilação de várias emoções. É natural e saudável que o ser humano sinta-se alegre, triste, entusiasmado, desanimado. Isso faz parte da condição de ser pessoa, de estar vivo. E conseguir falar dessas emoções e expressar essas emoções é o que vai nos dar condições de manter a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Nós não temos a obrigação de estar feliz todos os dias. Nós não temos a obrigação de estar alegre, sorridente o tempo todo. Isso é uma fantasia do ego. A realidade é que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Isso significa que nós estamos evoluindo. E nós evoluímos nos desafios da vida. São nas dificuldades que nós vamos desenvolvendo a nossa maturidade do senso moral. Aprendendo a perdoar, a ser perdoado, a renunciar, a sacrificar, a amar, a ter alegria, a viver a tristeza quando o coração está triste. E isso é perfeitamente natural. Então, quando eu falo para a gente ouvir, isso é a caridade também. É exercício de caridade. Nossa, mas aquela pessoa só lamenta, só reclama. A gente meio que foge dessas pessoas, né? A gente não gosta de ficar muito perto de quem reclama demais. Mas a verdade é uma só. Se a pessoa está negativa, se ela reclama demais, se a vibração dela é negativa, é óbvio que ela não está bem. Então ela precisa de ajuda. Ela precisa de amparo. E um alerta. Quem não é terapeuta, encaminhe para um terapeuta. Porque se você não tem preparo para lidar com pacientes depressivos, com ideação suicida, com pessoas que vivem em desespero e melancolia, encaminhe para alguém que tem condições. Porque a gente sabe também que o convívio com pessoas dessa natureza adoecem o próprio cuidador. Então a gente tem que cuidar de quem cuida. Então se você não se sente forte o suficiente, encaminhe essa pessoa. Aqui na casa nós temos o atendimento fraterno, nós temos o número 180, que é um número que você pode ligar. Tem o CVV também, que é um canal telefônico que a pessoa que precisa conversar, mas é muito tímida, não sabe como, é um canal para ela poder desabafar. Se você tem um amigo, acompanhe a uma emergência psiquiátrica, a um terapeuta. A gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente chama de CAPS. Então, tem uma rede de saúde e de políticas públicas que dão suporte a essas pessoas. Mas, por favor, não desampare, não abandone, não negligencie o sofrimento. Porque se alguém te bate a porta, é porque com certeza houve a mão de uma espiritualidade superior que te direcionou àquela pessoa. Para que se você não puder ajudar, poder encaminhar para quem possa ajudar. Além dessa questão de encaminhar a pessoa, porque nós temos também situações de pacientes refratários, pessoas que não querem tratamento. Quando a gente vê um caso assim, alerta, influência espiritual, obsessão espiritual. O espírito não quer que a pessoa melhore. Ele quer realmente que a pessoa consiga suicidar. Nós atendemos um caso na reunião mediúnica, vários casos, mas esse me chamou a atenção. Foram 2 meses atendendo o espírito.
E ele fazia de todas as formas para encaminhar a menina ao suicídio. Uma menina de 14 anos. Ela tomava remédio, ela tentava se enforcar na cordinha do banheiro e tentou de várias formas. E a família lutando e tentando, até que esse espírito conseguiu ser esclarecido com muita paciência, com muito amor, e a menina se curou. Nunca mais tentou. Então, nós espíritas temos ainda esse instrumento. Mas eu não participo de uma reunião mediúnica, o que eu faço? Escreva no caderninho de prece. Procure uma casa espírita, deixe o nome dessa pessoa. No culto do Evangelho no lar, leia o nome dessa pessoa. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder de um culto do Evangelho no lar, nós não deixaríamos de fazer nenhuma semaninha. A grande bênção de proteção no lar, que se reúne semanalmente em volta do Evangelho para fazer uma prece e ler uma mensagem de Jesus. É extremamente simples e grandemente poderoso. A espiritualidade nos ressoa e ecoa o tempo todo. Diga para que façam o Evangelho no lar. Se as pessoas soubessem o quanto nos protege de tantos males, teremos muita disciplina com o culto do Evangelho. A oração, a prece. Porque todos nós estamos acompanhados de espíritos que se afinizam conosco. Ora, mas e a nossa proteção espiritual? Também está ao nosso lado. Só que Jesus nunca fere o nosso livre-arbítrio. Os espíritos superiores nos induzem ao bem, nos estimulam ao bem e nos incentivam ao bem. Mas a decisão é sempre nossa. E para que nós saibamos escolher pela vida, procurar ajuda, é preciso que nós desenvolvamos também a humildade. A humildade de se reconhecer, eu não estou legal, eu não estou bem. Está mais de uma semana, mais de 5 dias triste. Uma tristeza que permanece. Pensamentos negativos, já está na hora de procurar ajuda. Se não existe uma causa para a melancolia que seja um luto, um fator de trauma, algum episódio na família que justifique aquela tristeza contínua, não espere. Peça socorro. E estejamos sensíveis àquelas pessoas que começam a mudar o comportamento. Se você não consegue chegar conversando, comece fazendo a prece. Vai conversando com o anjo da guarda daquela criatura. Vai fazendo o culto do Evangelho no lar, para aquele teu amigo do trabalho, para aquela pessoa da família. Vai estimulando para que a espiritualidade o envolva e ofereça condições para que aquela pessoa receba ajuda. E assim, unidos, num sentimento de fraternidade, nós vamos conseguir um dia eliminar essa prática do planeta. Amando a vida, amando a encarnação e nos mantendo firme nas provas e dificuldades que a vida traz, porque é ela que vai nos trazer a felicidade futura. Você não está sozinho. E nós estamos juntos, o Jesus está com todos nós. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o Rodrigo. Bom, suicídio, né? Como advogado, o que tem para falar de suicídio? Nada melhor do que convidar profissionais para falar da gente. E aí, como sempre, né? O Rodrigo Leite dá um jeitinho de buscar no Emmanuel
algumas explicações para um tema tão sério como esse. E a gente foi na obra Pronto Socorro, Prevenção contra o Suicídio. Quando a ideia do suicídio, porventura, te assombra a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Tá. Mas, suicida que somos ou fomos, será que a gente lembra que a gente está num planeta, quando a gente está tentando pensar nesse crime hediondo contra nós mesmos, que é o suicídio? Pois bem, antes de se suicidar, a gente tem que ter pelo menos gratidão que a gente precisa de uma árvore, de uma corda, que está plantada num planeta. E tudo isso foi dado por Deus, assim como a nossa própria vida. Então, Emmanuel, quando vem um texto, prevenção ao suicídio, ele continua. Não vai dar certo, então, eu lembrar que eu estou num planeta. Então, ele adverte. Em seguida, se você não lembra que você está no planeta Terra, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Ai, meu Deus, mas eu já pedi para cobrir o meu cartão de crédito, desestourar o meu cheque especial, para o meu filho ser assim, para o meu marido ser assado, para minha esposa, para minha sogra, e todos aqueles absurdos, ou absurdos para a gente, né? Que nada são mais do que expiações e provas no planeta que estamos, e que muitas vezes o que a gente pede não é aquilo que precisamos. Mas sim, pedir ajuda aos mentores espirituais é um motivo de prevenção ao suicídio. Mas tá bom, não deu certo pedir para o mentor espiritual, porque muitas vezes eles estão tentando falar conosco, mas nós é que não queremos ouvi-los. Então, medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Aqui, o Setembro Amarelo talvez possa te tocar um pouquinho mais. Por quê? Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles é razoável, ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias, com a violência praticada contra ti mesmo. Antes de se suicidar, pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa nos seus filhinhos que vão ficar para trás. Pensa naqueles que você acha que eles acham que você não existe. Porque nossos colegas já acabaram de explanar sobre as redes sociais, nunca se teve tão conectado a tantas milhares de pessoas e a gente nunca teve tão sozinho. Volte a usar a cartinha escrita à mão, ao telefone discado, ao pombo correio, quem tiver condições de ter um pombo correio de novo, a carta pelo correio escrita à mão. Porque às vezes você acha que ninguém lembra de você, mas de repente curtir o Facebook da mamãe não é a mesma coisa que dar uma ligadinha para ela. Então, antes de se suicidar, prevenção contra o suicídio, pense naqueles que te amam, ainda que você ache que assim não seja. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível. Mas eu estou desempregado. Em que te mostres útil aos que te cercam. Será que desempregado você não consegue olhar a filhinha ou filhinho da sua vizinha que precisa ir comprar pão na esquina?
Será que desempregado você não consegue empurrar uma cadeira de rodas? Será que desempregado você não consegue ajudar alguém a atravessar a rua? Mesmo que seja na rua que você está pensando em pular na frente daquele ônibus. Prevenção contra o acidente. Ajude, sempre. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispõe, em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Hospital do Amor. Antes de você se suicidar, que tal dar um pulo lá? Porque nossos colegas já disseram anteriormente que, apesar de ser um crime hediondo contra você mesmo, só você vai sofrer todo aquele tempo que você passaria aqui na Terra, de repente você pode ir no Hospital do Amor, ir no Bezerra de Menezes, em tantas e tantas casas de saúde, doar o seu sangue antes de contaminá-lo com veneno, por exemplo, e vai sentir que existem companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Talvez isso te conforte. Se você ainda está pensando em se suicidar, vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente. Aqui se recolhem irmãos necessitados de apoio total. Um asilo, por exemplo. Para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Você já pensou em se transformar de suicida a médico de um velhinho que a família não visita? E você pode dar o bálsamo da companhia, de uma piada, de um como foi quando você tinha 35 anos como eu tenho hoje, 45 anos como eu tenho hoje. Como que era na sua época? Me conta as coisas boas da sua vida, Senhor. Porque a vida, sim, felicidade diária é patologia, né? É impossível ficar feliz todos os dias. Lembra-te de alguém que saibas que está em penúria e busca avistar-te com este alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Se você está pensando em se suicidar, deve ter alguém que você gosta. Então, antes de cometer isso, que tal você visitar essa pessoa que está numa perrenga, de repente até igual a sua, e trocar uma ideia com ela? Dica do Emmanuel. Ou comparece espontaneamente ao contato com amigos reeducandos que se encontrem internados em presídios do seu conhecimento, de maneira a prestar a esses ou aquele algum pequenino favor. Leva um cigarrinho na cadeia. São dicas do Emmanuel para você que está pensando em se suicidar. Não desprezes leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Você acredita na Bíblia? Você acredita nas religiões hindus? Você não acredita em religião nenhuma? Não tem importância. Sempre vai ter alguma página muito confortadora, importante para você ler. Quem sabe você muda de ideia. Integra-te ao serviço do bem ao próximo, resumindo todo esse texto do Emmanuel. Qualquer que ele seja e faz empenho esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos de que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. E se ainda assim você pensar em suicídio, seus mentores espirituais, todo mundo está te pedindo pelo menos para ouvir essa música. E para quem não sabe inglês, tá a tradução.
E o sol de nossas vidas é o nosso Mestre Jesus. Muita paz.